Saudações aos inscritos. A frase escrita em inglês na capa desse vídeo traz uma interrogação. Não estou afirmando nada, estou fazendo uma pergunta. E significa: o Brasil foi roubado? Então, pessoal, depois daquela live do técnico argentino de ontem, explicando o resultado da auditoria feita no resultado das eleições do segundo turno aqui no Brasil, apenas confirmaram as denúncias e as evidências. Então, estão aumentando as nossas dúvidas quanto à transparência desse pleito. Mas, todavia, porém, contudo, para surpresa de 0 pessoas, a partir de então o silêncio foi absoluto das mídias, dos tradicionais jornalistas militantes, das emissoras de rádio, TV, dos jornais escritos. Ninguém publicou uma vírgula sobre o assunto. E isso só vem aumentar as nossas suspeitas, porque poderiam estar gritando, né? Isso é fake news, é a direita fascista, é golpe, como diz aquela governadora lá do Rio Grande do Norte, é golpe, etc. Não, ninguém falou nada. Então, e o presidente do TSE, sua boniteza, o imperador Alexandre o Único, ele bem que poderia ter se manifestado, é obrigação dele vir a público e negar, né, através de alguma declaração, né? Não, ele mandou derrubar o site do tribunal. Para mim, isso já é uma confissão de alguma coisa errada. E, e mais do que isso, e mais do que ninguém, ele teria obrigação de dar uma explicação à população, mas para ontem, e dizer o que está acontecendo, ou dizer que foi um equívoco, ou dizer que não é nada disso. E por que eles publicaram no mesmo site que a eleição ainda não acabou? Isso gerou mais intranquilidade ainda. Pô, se ele disse que a eleição estava acabada, que já tinha escolhido o novo presidente, e agora o site dizia que a eleição ainda não acabou. Como assim? Como assim? Então, o auditor argentino, quem viu o vídeo, ou quem não viu ainda pode ver, ele está em diversos sites aí. Ele explicou que existem 5 modelos de urnas eletrônicas em uso atualmente no Brasil, sendo que somente são auditáveis aquelas urnas mais modernas, de segunda geração, as mais recentes, de 2020, e as quais apresentaram um comportamento normal durante o pleito, né, ao dispensar os votos para os dois candidatos, o 13 ou o 22, tranquilo. Exemplo, no Nordeste, as urnas mais modernas, né, 37% dos seus votos foram para o Bolsonaro. Já nas urnas mais antigas, né, aquelas que não são auditáveis, apenas 25% dos votos foram para o 22. Então, todas as urnas que não foram auditadas, essas que não foram as mais antigas, né, portanto, elas apresentaram anomalias, todas. E nas cidades pequeninas, aquelas cidades pequenininhas que a maioria nunca ouviu falar, essas urnas tiveram apenas 25% de votos para o 22. Bom, todas as urnas que não foram auditadas, né, portanto as mais antigas, elas apresentaram anomalias, como deu para ver, e essa discrepância foi ainda maior naquelas cidadezinhas, então, bem lá no interior. Um exemplo que eu cito para vocês aí é a cidade de São Miguel da Cachoeira. Para quem não sabe, essa cidade fica no interior do Amazonas, lá na fronteira com a Colômbia e a Bolívia, naquela região que chamam Cabeça do Cachorro, porque a geografia lá, o mapa da região tem o formato de uma cabeça de cachorro, com orelha, boca e tal. E lá, essa cidade fica em linha reta, assim, a 900 quilômetros de Manaus de avião. E se for de barco, é mais de 1.000 quilômetros e demora 4 dias para chegar lá. É uma cidade bem isolada, longe, e lá tem umas bases militares, tem 3 unidades do exército, lá tem também um hospital militar, e tem uma grande concentração do pessoal de guerra de selva, lá, batalhões de selva e tal. Então, pessoal, o que chamou atenção lá é que, como a cidade no núcleo urbano tem mais ou menos 25 mil pessoas, 25 mil habitantes, e 90% quase são indígenas, são comunidades meio que isoladas, assim, nem falam português, a maioria não sabe ler e escrever, eles não estão assim obrigados a votar, mas eles podem votar, a Constituição permite que eles votem.
desde que saibam ler e escrever, ou falar a língua portuguesa. Mas não é o caso. E aquele pessoal que mora na cidade, a maioria tem vínculo militar, ou é militar da ativa, ou da reserva, ou é familiar, esposa, irmão, pai, gente que mora lá nas vilas militares, no meio da selva. São pessoas, funcionários públicos em diversas áreas. E esse pessoal, é, evidentemente, logicamente, deveria votar no presidente, que já visitou lá, tem amigos lá e tudo. E, para surpresa de ninguém, lá tem uma zona eleitoral e tem 3 sessões, que eu saiba, na cidade, e que foi o que saiu na imprensa aí. Nas sessões, teve a sessão 13, deu 241 votos. Na sessão 92, 189 votos. E na sessão 65, deu 614 votos. Todos eles para o 13, para o outro candidato. Nenhum voto, 0 votos para o candidato 22, que era o presidente Bolsonaro. Isso é uma coisa assim, é ridículo, porque é um local de militares. Eu, se fosse o comandante militar da Amazônia, mandava abrir um inquérito. Tipo, será que só lá, só tem esquerda lá? Não tem nenhuma pessoa que vote no governo ou no presidente atual? Né? Não tem ninguém lá conservador, de direita, ou bolsonarista, não tem nenhum lá. Isso é só para chamar atenção, né? Então eu achei aquilo uma coisa bastante estranha, né? Mas enfim, diante de tanta perseguição que o presidente sofreu, através da judicialização de processos, a randolfização, né, ameaças que ele enfrentou, dezenas de inimigos ferrenhos como ele tem, a começar pelo Tribunal Superior Eleitoral, o STF, as censuras e proibições de imagens e vídeos e lives que ele foi proibido pela justiça de apresentar na campanha, as mídias que são inimigas dele, Globo, Estadão, UOL, Folha, todos os sites petistas, as pesquisas fajutas que atrapalharam o processo o tempo todo com coisas fictícias, mentirosas, o consórcio da esquerda todo contra ele, PT, PDT, PSOL, Rede, as pessoas fazendo campanha contra ele, o parlamento, a Câmara, o Senado, o Foro de São Paulo, as sabotagens, as inserções de rádios que não foram feitas, os prejuízos causados, a compra de voto descarada que apareceu, né, eles vão dizer que é falso, as urnas suspeitas e inauditáveis agora para completar. Poderia citar aqui 100 situações, mas não vale a pena, não é o caso. Então, pessoal, está prometido para segunda-feira, agora dia 7, a apresentação daquele famoso relatório paralelo que as Forças Armadas teriam feito, mas a gente já sabe que sua boniteza, o ministro Alexandre de Moraes, vai dizer em rede nacional que é fake news, é um relatório inconsistente, que não tem provas, e vai ameaçar punir quem divulgou, e o povo, ele pensa que o povo, todo mundo é imbecil, é idiotado, é analfabeto, é surdo, mudo, que não tem internet, que não se informa, que não sabe nada. Você, não, o ministro tem razão, é isso aí mesmo, o candidato é um mau perdedor, não sei o quê. Mas as inconsistências, as incongruências são enormes. A gente tem que parar um pouquinho para pensar. Eu acho que quem está agora na frente dos quartéis, eu só não estou lá porque eu não posso, senão já tem que ficar lá até tomar uma providência. Queremos transparência. E por que tiraram os sites do ar? Por quê? Não tem justificativa. Então, pessoal, faça uma reflexão disso que eu disse, né? Inscreva-se no meu canal aqui, César Ramos da Extravox. Vou deixar um vídeo maravilhoso aqui para vocês verem, um documentário sobre uma cortina de fumaça que fazem, já que eu falei nas selvas, né? E recomendo a todos que visitem São Gabriel da Cachoeira e ganhem uma malária grátis. Até amanhã, pessoal.